Bom dia, bom dia. Mais uma live, esperando um pouquinho, né? Para o Instagram avisar aí as nossas seguidoras que a gente está ao vivo, que estamos ao vivo. Bom dia. Eu preciso falar uma coisa para vocês. Esse filtro hoje que vocês estão vendo é de uma amiga minha, Júlia Xavier. Eu fiz questão de usar esse filtro e falar dele, para que vocês procurem aí esse filtro muito bom. Parece que é muito natural, né? É uma amiga que eu conheci no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. O nome dela é Júlia Xavier. Quem também quiser procurar pelo perfil dela aí no Instagram, ela trabalha ensinando marketing digital, né? Para o pessoal que está começando aí no Instagram, para o pessoal que quer crescer o seu perfil no Instagram. E resolvi usar o filtro dela para falar um pouquinho dela também, do trabalho maravilhoso que ela tem feito. E hoje o tema da nossa live é a real identidade. O que é isso, né? A real identidade, que inclusive a nossa mentoria, minha mentoria com a Jaqueline, consiste nisso, né? Em ativar em você a sua real identidade, para que você viva a sua máxima potência, você viva a sua melhor versão, para que você tenha na sua vida, para que você desfrute na sua vida tudo aquilo que você nasceu para viver. E hoje a gente vai falar sobre essa real identidade. O que é essa real identidade? Começo falando um pouco mais devagar, porque eu espero o Instagram avisar as nossas seguidoras que estamos ao vivo, espero o pessoal ir entrando na live, então eu vou falando um pouco mais devagar. Meu nome é Patrícia Monteiro e eu trabalho aqui com a professora Jaqueline Eulálio falando sobre propósito de vida, né? Como fazer para você viver o seu propósito de vida. Para você viver o seu propósito de vida, você precisa ativar em você a sua real identidade. E o que é a real identidade? Esse é o objeto hoje da nossa live. Quando a gente pergunta assim, né? Se eu perguntar assim para você, quem é você? Normalmente, essas questões, né? Essa questão, normalmente, essa pergunta, ela vem com umas respostas assim. O meu nome, né? Meu nome é Patrícia, ou então eu sou farmacêutica, ou então eu sou escritora. Vem também, além do nome, vem a sua profissão, o seu ofício. Mas se tirasse de você os seus títulos, tirasse de você, né, o seu ofício, sua profissão, se você esquecesse do seu nome, e ainda bom dia, Lu, ainda assim, quem seria você, né? Quem seria, como você se define, como você se vê? E a forma como você se vê é a forma que os outros te veem, né? A forma que você se vê e a forma que os outros te vê é realmente quem você é. Então você vê como isso, apesar de ser simples, né? Apesar de ser uma pergunta simples, a resposta é complexa, né? Quem é você? Quem é você? Lu, se alguém te perguntasse quem é você, como é que você responde isso? Né? Quem é você? Dando uma resposta, dando um tempo aí para a resposta vir, né? Então, essa é uma questão realmente que a gente não passa a vida se perguntando, né? A gente vai vivendo nossa vida e a gente não se ocupa, né, de descobrir quem somos. E aí, quando a gente começa a se perguntar quem somos, né, quando a gente começa a olhar um pouco para a gente, não é fácil. Muitas das vezes é até doído. Bom dia, Jaque. Muitas das vezes é até doído, né? Por que eu falo isso? Porque quando a gente olha pra gente, a gente começa a ver coisas que a gente não via muito, né? Que a gente não prestava muita atenção. Eu vou fazer outra pergunta para que você pense um pouco. Qual é o seu sonho? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta, do que você gosta. Eu tô fazendo essas perguntas a vocês, por quê? Essas perguntas já foram feitas a mim, do nada,
do nada, uma pessoa muito próxima me perguntou, mas do que você gosta? E aí, quando a pessoa pergunta isso para você de forma genuína, e é uma pessoa que você entende que não está te julgando, essa pessoa te faz refletir realmente, né? Do que você gosta, do que você não gosta. E eu fiz uma mentoria agora há pouco tempo, eu terminei essa mentoria em dezembro, Curadas para Curar, e tinha muitas essas questões, né? Tinham questões assim, o que te aborrece, o que te deixa triste? São coisas, você se pega triste, aborrecida, mas você se perguntar realmente o que é que efetivamente te aborrece ou te entristece, começa a ter um dificultador na resposta. E o dificultador da resposta é muito interessante, porque se a resposta, né, disso não é tão simples, por que é tão fácil a gente se aborrecer e se entristecer? Né? Então a gente começa ali, né? Olha só, gente, parar para pensar um pouco em nós mesmos, parar para olhar para nós mesmos, isso dá um pouco de trabalho. Na verdade, é como se a gente não quisesse muito mexer com isso. A gente não quer muito mexer com isso aí, né? Então a gente vai simplesmente vivendo, né? Sendo reativa, né, às circunstâncias. O que é reativa? Aquela circunstância ali, de repente você não gostou daquela situação e aí você reage a ela. Mas você não tem a capacidade, você não tem a habilidade, vamos dizer assim, de criar a sua circunstância, né? E quando você cria a sua circunstância e não só reage a ela, aí sim você se torna o protagonista da sua vida. Aí sim você se torna aquela pessoa agente da sua própria vida e não só vive ali reagindo a ela. Quando a gente fala sobre quem somos, para pensar um pouquinho. O medroso, uma pessoa medrosa, ela sente medo, né? Uma pessoa, um trabalhador, ele trabalha. Um mentiroso, ele mente, né? Mais o quê? Uma pessoa desleixada é uma pessoa que não cuida de nada, não cuida de si, né? Ou não cuida de suas coisas. Então você vê que o que nós somos tem a ver com o que nós fazemos. Então a nossa identidade, ela vai além do nosso nome e vai além do nosso ofício, da nossa profissão. Ela está ligada ao nosso fazer. Isso é muito interessante porque nós que somos cristãs, nós entendemos, né, que somos filhas de Deus. Nós entendemos dessa maneira, né? Essa é a nossa identidade. Mas o que está atrelado a isso? Né? Eu ouço muitas mulheres quando perguntam, poucas, quando eu falo poucas, pensando na multidão de mulheres cristãs, que a gente pergunta assim, quem é você? E ela tem a coragem de dizer em qualquer ambiente que ela é filha de Deus. Mas mesmo quando ela diz, a gente vê que poucas têm essa coragem. Mesmo as que dizem, né, mesmo essas poucas que têm essa coragem, muitas delas não entendem o que isso realmente significa. E aí vamos então entender, vamos pegar um pouco do que eu falei no início, que o nosso fazer, o nosso ser está ligado ao nosso fazer. E aí lá no livro de Tiago vai dizer assim pra gente, vai dizer dessa forma. Não seja só ouvinte dessa palavra, mas seja também praticante. Então, o nosso ser está ligado ao nosso fazer. A nossa identidade, filha de Deus, está ligada a fazer algo. Então, o nosso ser está ligado a fazer alguma coisa, a nossas atitudes. A nossa atitude que vai dizer para as pessoas, que vai dizer para a sociedade quem somos. E vai dizer também quem somos. Agora, as nossas atitudes, ela não é algo que a gente force. Porque, olha só, Paulo ele diz assim, o apóstolo Paulo ele diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O que ele está dizendo para a gente ali? Ele está dizendo para a gente assim, sabe quando você promete para você mesma, nunca mais eu vou fazer isso? Eu vou te dar um exemplo. Se você, de repente, vê
que foi grosseira numa situação que nem pedia tanta grosseria, mas aquilo de alguma forma tirou você do sério. E aí você respondeu de forma grosseira. Aí você fala assim, não, nunca mais eu vou fazer isso. Eu vou agora responder em mansidão. Nunca mais eu vou fazer isso. E aí novamente acontece, às vezes tem algo parecido, fora desse contexto, em outro contexto, mas algo parecido. E novamente você responde da mesma forma. Quer dizer, o bem que você queria fazer, esse você não faz. Você quer fazer, mas esse você não faz. Mas o mal que você não quer é justamente esse que você faz. Olha que louco, né? Então, como fica, né, a nossa identidade no meio disso tudo? Né? Como fica, né, quem somos no meio disso tudo? Então, o nosso ser está diretamente ligado ao nosso fazer. Deixa eu contar uma história para você. Havia um rei que ele tinha algumas filhas, né? E ele pediu a uma dessas filhas dele, a filha dele mais velha, pediu que ela fosse... Ele era um rei muito justo, era um rei que governava ali o seu reino com justiça, com bondade. Então era um reino em que as pessoas conseguiam ter assim vidas dignas, né? Porque a partir da liderança que as pessoas tinham, né? A partir da liderança que aquele povo tinha, eles entendiam também a forma como eles deveriam viver. Então, assim, era um reino muito, assim, vamos dizer assim, muito equilibrado no sentido econômico, né? As pessoas viviam ali felizes, então aquilo ali fazia com que a sociedade ali fosse uma sociedade pacífica. Enfim, esse rei ele descobriu essa forma, né, de governar mais assertiva do que os outros reinos à sua volta. E aí ele deu uma missão para a filha dele. Ele falou assim para a filha dele: filha, eu quero que você, como minha representante, eu quero que você vá para outros lugares e para os outros países e leve para os outros países a nossa forma de governar. Ensine, né? Dê uma mentoria, vamos dizer assim, ensine, né? Às outras pessoas, aos outros governantes, né, como a gente tem feito aqui e que tem dado certo. Então leve para essas outras pessoas. E assim a filha dele foi. Só que a filha dele, né, logo assim que saiu dessa missão, a filha dele sofreu um acidente e ela esqueceu quem ela era e da missão que ela tinha. Ela foi encontrada por um grupo de camponês, né, e uma família de camponeses se compadeceu muito da situação dela, porque a viu ali na estrada, né, com acidente, sabia que ela era da nobreza pela roupa dela, mas quando perguntou para ela quem ela simplesmente não lembrava de quem ela era. Ela não lembrava de quem ela era e não lembrava muito menos da missão que ela tinha. Então o que esses camponeses fizeram? Levaram essa princesa para a aldeia e cuidaram dela ali. Isso passou anos, né? Os camponeses sabiam que ela era, mas não sabia, né, quem ela era. E não tinha como ajudá-la, porque não sabia quem era ela. E esperavam ali, cuidando dela, que ela recobrasse a memória. E ela não recuperava a memória. Então, como ela não recuperava a memória, o que aconteceu? A própria missão que ela tinha, né, acabou sendo paralisada. Ela não conseguia mais levar às outras pessoas aquela mensagem do pai dela, uma vez que ela não lembrava nem quem ela era, né? E ela não tinha como voltar para a casa dela porque ela não lembrava quem ela era. Então ela estava ali, né, começou a andar com aquelas roupas de camponeses, né, com maltrapilha mesmo, né, aquelas roupas de lavoura, de pessoas que trabalhavam na lavoura. E como era uma aldeia em que as pessoas passavam muita dificuldade, ela começou a também passar muita dificuldade ali, né? Ela não lembrava de forma nenhuma de onde ela tinha vindo. E ali ela viveu muitos anos ali. Então ela estava meio que fora do contexto dela, né? Ela era uma pessoa que tinha um potencial muito grande, mas que ela não sabia disso porque ela estava fora do contexto dela. E aí, bom dia, Gisele, tudo bem? E aí, essa princesa ali, fora daquele contexto, com aquela missão dela paralisada, ela não conseguia alcançar outras pessoas,
porque ela não lembrava da missão que ela tinha. E aí esse rei pede, envia outra filha, né, para que essa outra filha encontrasse a primeira filha perdida. E ela vai pelo mundo tentando encontrar. Quando ela encontra, ela de toda maneira, de toda forma, tenta convencer a irmã que a irmã está no lugar errado, que a irmã tem um potencial, que a irmã não deveria estar fazendo aquilo ali, que ela tem uma missão, que a missão dela é importante e que a missão dela é justamente levar essa mensagem a outras pessoas para que outras pessoas sejam modificadas e outras pessoas vivam, né, de forma mais próspera, né, de forma mais abundante mesmo. E ela não conseguia lembrar disso. E a irmã mais nova não conseguia fazê-la lembrar disso. Então, qual que é a moral dessa história? A autoimagem que você tem de você, a autoimagem que você tem de você mesma, ela determina o seu destino. O que você vê em você determina até onde você vai. Então, se hoje, quando você olha hoje para o resultado que tem a sua vida, é duro isso, mas foi você que chegou até aí. Foi você que chegou até aí. E chegou a você algumas irmãs, vamos dizer assim, desse reino para dizer para você quem você é realmente, que você está fora de contexto, que você nasceu para brilhar. E qual é a missão dessas irmãs, né? Dessa irmã que você recebeu? É justamente tirar as escamas dos seus olhos, tirar a venda dos seus olhos, trazer a consciência do potencial que você tem, de trazer a consciência de quem realmente você é. Isso é a real identidade. É você viver conforme todo o seu potencial. É você viver de forma, né, a sua melhor versão. E quando eu falo a sua melhor versão, é em todos os aspectos. Querer e aceitar menos do que você pode, isso é um bloqueio emocional e eu vou te provar isso. Isso significa que você está simplesmente desconectada de você mesmo. Eu sempre falo nas minhas lives que existe duas maneiras de uma informação modificar você. Duas formas só. Só tem duas maneiras de uma informação entrar na sua mente e modificar a sua mente. A primeira é pelo trauma. O que é o trauma? O trauma é aquele evento. Não, o trauma ele não é só algo violento, tá? Não é só violento. Mas é aquele evento na sua vida, aquela situação que aconteceu, pontual na sua vida, que modificou o teu rumo. O trauma é a ruptura, né? Na medicina se chama de ruptura. É quando um osso se parte ou quando um tecido, né? A primeira vez que eu ouvi isso também fiquei chateada. Depois eu me conscientizei que é uma verdade e eu posso até contar a minha história sobre isso. Isso é uma verdade. Eu hoje tenho a vida que realmente eu criei, né? Isso quando eu me conscientizei disso, realmente foi um choque, mas também foi libertador. Enfim, então o trauma ele é a ruptura. Então quando você imagina que você como ser humano, você é uma pessoa, uma mulher, você está andando numa estrada. Acontece um determinado evento que tira você do seu caminho. Então isso é o trauma. É um evento que mudou você de rota. Isso é o trauma. Agora, qual é a segunda forma? E aqui eu tenho um grupo de professoras que vai dizer para mim que isso é uma verdade. Qual é a segunda maneira de algo entrar na sua mente? Pela repetição. Então vai entrar na sua mente por um trauma ou por repetição. A repetição é o que nós professores fazemos. Nós estamos na escola o tempo inteiro repetindo para o nosso aluno determinado conteúdo para que entre na mente dele. E aquilo modifique o aluno de alguma forma. Então, algo entra na sua mente por trauma ou repetição. Então, suponhamos que você não teve evento traumático na sua vida, mas você teve com certeza evento repetitivo. Fora de contexto, né, em contextos diferentes, mas o discurso era o mesmo. Começou lá na infância, quando você de repente chegou com a sua prova e a sua nota, na tua mente você se esforçou muito e a sua nota foi aquela nota mais alta que você tirou, né, ao longo da tua vida. E aí você chegou em casa
com aquela nota e os seus pais ou o seu responsável, o seu cuidador, né, disse assim para você, não fez mais que a sua obrigação. Quando isso aconteceu, você pode, naquele momento, ter sofrido uma frustração, mas não se tornou um evento traumático na sua vida. Agora, isso repetidamente, você chega no seu trabalho e você faz algo no seu trabalho que você julga, né, que só você julgou que foi algo extraordinário, mas aí você não teve aquela validação que você queria. Então você ouviu novamente que aquele teu esforço não foi mais que a sua obrigação. Então, em outra situação, isso eu estou mostrando para vocês exemplos, né, de fora do contexto, mas o discurso sendo o mesmo. Então, repetidamente, você ouvindo isso, incute em você. Engraçado, como tem muitas professoras aqui de língua portuguesa, eu vou dizer isso, eu não costumo dizer isso, mas vou dizer isso agora. Machado de Assis tem, no livro dele, Dom Casmurro, uma frase assim, eu e a Jaque a gente repete muito isso. Tem uma frase assim, há coisas que devemos incutir no leitor a força de repetição. Olha isso. Há coisas que devemos incutir no leitor a força de repetição. Então, repetidamente, você vivendo o mesmo loop emocional, repetidamente você vivendo aquela mesma, aquele mesmo sentimento, né, de que você foi rejeitada de alguma maneira. Aquele ambiente te rejeitou, aquela pessoa te rejeitou, aquela situação não é para você. Você começa a entender que você não é capaz. Você começa a entender por repetição. Isso eu não estou falando de evento traumático, estou falando de evento repetitivo. O evento traumático também acontece, né? Vamos supor que quando você tirou essa nota muito boa, que você chegou em casa e seus pais disseram para você que não faz mais que sua obrigação. Não faz mais que sua obrigação. Mas aí quando acontece de você tirar uma nota baixa, você é punida por isso, ou você apanha, ou você fica de castigo. Além disso te condicionar você mentalmente, isso traz para você um efeito traumático. Então você entende que você não é capaz, você começa a entender que você não é capaz de fazer coisas extraordinárias. E aí é como essa princesa que está vivendo em meio aos camponeses. Você tem um potencial absurdo dentro de você, uma capacidade absurda dentro de você, mas que por repetição você entendeu não ser capaz. E aí, quando vem um desafio na sua vida, qual o desafio, né? Você recebeu um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Você recebeu uma proposta de fazer determinado trabalho. Você não vai, porque você não se sente capaz. Isso, gente, é inconsciente. Você não vai falar, não vou não, porque eu não sou capaz de fazer. Não é isso, não é assim que esse pensamento vem na tua cabeça. O pensamento vem da seguinte maneira: não vou não, porque não vou trocar o certo pelo duvidoso. O pensamento vem assim. Se você olhar lá no fundo desse pensamento, é a sensação de incapacidade. Não, não vou dar conta. Não vou. Por que a gente não pensa assim? Não, vou dar conta sim e vou fazer dar certo. A gente não foi criada, não aprendeu a fazer dessa maneira. Então você entende como vem esse pensamento da incapacidade? O pensamento da incapacidade vem dessa maneira assim, olha, não vou trocar o certo pelo duvidoso, não, eu não vou me mudar, não. Vamos supor que você vai se mudar de casa, né? Que você vai se mudar para um outro bairro. Não vou para lá não, porque eu não conheço ninguém. Incapacidade de fazer amizade, incapacidade de fazer dar certo, incapacidade de vencer aquele círculo social. O pensamento já perdeu oportunidade por isso, né? O pensamento, ele não vem assim, eu sou incapaz, ele vem disfarçado. Lembra, muitas das vezes a gente ouve falar, né, daquela expressão lobo em pele de cordeiro? O pensamento também vem como um lobo, mas em pele de cordeiro. E como é que você faz para mudar esses pensamentos? Autoconhecimento. A palavra de Deus diz assim, o meu povo padece por falta de conhecimento. Isso está lá em Oséias. O meu povo padece. O que é padecer? É só morrer? Não.
é ir morrendo aos pouquinhos. Então, se você não aproveita todo o potencial que você tem, eu sinto muito te dizer, mas você está morrendo aos pouquinhos. Porque na vida ou a gente cresce ou a gente morre. Então, é morrer aos pouquinhos, é ir padecendo, estar num lugar menor do que aquilo que você é capaz, é padecer. Meu povo padece por falta de conhecimento. Então, quando você não tem conhecimento sobre você, sobre como fazer, sobre a sua capacidade, você não tem conhecimento, você está padecendo. Isso quem diz não sou eu, isso está escrito na Bíblia. Então, saber quem somos, a autoimagem que temos de nós mesmos é que determina o nosso destino. E por que eu falei que quando a Jaque disse assim, quando eu descobri isso eu fiquei chateada, mas isso é uma verdade. Eu também. Quando eu fui fazer vestibular, eu não fiz Enem, eu sou jurássica, né? Eu costumo dizer que eu sou, por quê? Eu sou 20 anos atrás, 2000, isso mesmo, foi 99 para 2000 que eu fiz o vestibular. Depois de mim que começou o Enem, depois do meu vestibular aqui, 2000 para 2001 que começou o Enem. Mas eu ainda fiz o último vestibular. E quando eu fui fazer o vestibular, o meu desejo, o meu coração queria muito fazer medicina. Por quê? Eu vou dizer para você por quê. Porque eu já tinha consciência de que como médica eu ia ter o padrão de vida que eu queria ter. Olha isso, olha isso. Eu não tenho vergonha hoje de falar isso não. Eu já tive muita vergonha e aí eu disse, não, eu queria ser professora mesmo. Mentira, né? Mentira. Eu queria ser médica porque eu entendia que era como médica que eu ia conseguir o padrão de vida que eu queria para mim. E aí, só que eu pensei assim, a vida inteira, gente, quem faz medicina, né, estuda a vida toda para isso. Eu não estudei a vida toda para isso. Então, eu não vou conseguir. Eu vou demorar muito para conseguir isso. Eu vou fazer, né, o curso que tem menos candidato para eu entrar logo. Esse foi o meu pensamento. Pensamento pequeno, pensamento de um camponês. Pensamento pequeno. Hoje eu sei, graças a Deus, louvo a Deus por isso. Deus é especialista em reverter as besteiras que a gente faz da nossa vida em bênção. Né? A Bíblia diz que ele reverte as maldições em bênção. Tudo coopera em favor, né, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, até isso, quando Deus escreveu a minha vida, quando Deus fez o plano dele para a minha vida, ele já sabia que eu, quando fosse de 99 para 2000, eu ia escolher determinada coisa. Ele já sabia disso quando ele escreveu o meu plano. Então, e a minha escolha do passado até determinou a vida que eu tenho hoje, mas não determina o meu futuro. Não determina, porque hoje eu sei que eu posso ir além. Eu sei que eu posso mais. Mas o que isso tem a ver com a identidade? Tem a ver com você tomar posse realmente de quem você é, de você entender que você tem habilidades e competências e que as que você não tem, você pode adquirir. Por que eu estou te falando isso? Tudo que eu falo é provável, é provado na Bíblia. Quando tem a parábola dos talentos, que o Senhor dá talentos para cada um. A um dá 5, a outro dá 3 e a outro dá 1. Todos eles têm iguais condições de multiplicar os seus talentos. Então, quando Deus já nos deu alguns talentos que podem ser multiplicados. Então, se te falta determinada habilidade em alguma área, isso pode ser multiplicado. Você pode multiplicar esse talento para conseguir chegar ao lugar onde você quer chegar. E quem determina o seu destino, por mais que Deus tenha escrito o plano dele, o propósito, quem determina se vai viver esse plano, esse propósito é você. Eu não acredito que Deus escreveu para umas filhas, né, que algumas filhas vão se superar nas suas carreiras e as outras não. Eu não acredito nisso, que um Deus justo e bondoso, um Pai justo e bondoso, nós somos pais e mães, nós somos mães, nós sabemos disso, né? Eu estou falando aqui só com mulheres. Nós sabemos que o que a gente quer de bom para um filho, a gente quer de bom para o outro filho.
Então eu não acredito nisso. Eu acredito sim que cada uma de nós tem que brilhar na sua área. Eu acredito nisso. Não é que todo mundo tem que ser médica, nem que todo mundo tem que ser professora, nem que todo mundo tem que ser pastora, nem que todo mundo tem que ser missionária, mas nós temos que brilhar na nossa área. E a nossa área, o que a gente faz, a gente tem que querer crescer. A gente quer crescer para fazer a nossa parte em crescer. Tem muita gente que costuma falar assim, dá o primeiro passo que Deus coloca o chão. Gente, teve 2 episódios na Bíblia em que Deus abriu o mar e depois Deus abriu o rio. Quando Deus abriu o mar e falou para o povo, passa, marche. Você imagina que para isso teve de ter coragem também. Você andar num corredor em que 2 paredes, em volta de você 2 paredes, é água. Tem que ter coragem. Se não tivesse coragem, o povo teria morrido, porque teria sido alcançado pelos egípcios. Na segunda vez, primeiro o povo teve de botar o pé dentro do rio, para depois o rio ser represado. Então, em algumas vezes, Deus até vai te dar a oportunidade. A oportunidade vai bater aí na tua porta. Em algumas vezes. Mas você vai ter que ter a fé e a coragem de dar o primeiro passo. De ver aquelas muralhas de água em volta de você e você andar entre elas. Mas em outras vezes você vai ter que pisar dentro da água. Qual que é a grande chave disso aí? O que isso tem a ver com a identidade? Quando você sabe quem você é, você consegue discernir. Existem habilidades comportamentais e emocionais necessárias, e aí entra a mentoria, necessária para que você reconheça essas oportunidades. Existem habilidades emocionais e comportamentais que te dão suporte para que você consiga aguentar a pressão desses momentos. Porque não é fácil, gente. Qualquer mudança não é fácil. E eu já falei para vocês que a nossa vida ela nunca é uma linha reta. A nossa vida é feita de altos e baixos. Então, quando está no alto, você precisa ter habilidade comportamental e emocional para sustentar o sucesso. Mas pode ser que em algum momento haja o decréscimo. Porque a vida é uma montanha russa, né? Sobe e desce. Então pode ser que existe alguns momentos da sua vida que você está descendo. Precisa também de habilidade emocional e comportamental para saber lidar com isso e saber tirar o melhor proveito. Porque eu já falei também aqui que não adianta você passar por determinadas dificuldades e não aprender com essas dificuldades. Você não conseguir sair dessa dificuldade vitoriosa. O que é sair vitoriosa? Aquela dificuldade serviu para que você saísse melhor dela do que você entrou. Ela te deu suporte para que você se torne não só uma pessoa melhor, mas uma pessoa mais forte. Mais forte é aquela pessoa que não chora? Não é a pessoa que não chora. Mais forte é aquela pessoa que sabe lidar com aquilo de forma a sair vitoriosa. Você sai vitoriosa, eu já expliquei isso aqui também. Você sai vitoriosa, por exemplo, quando você sabe lidar com algumas emoções suas que antes você não sabia lidar. Você sai vitoriosa quando você sabe agir diante do fato e não reagir diante dele. Você sai vitoriosa quando você reconhece que aquilo ali precisa de que você tenha uma determinada postura que você nunca teve antes e agora você consegue ter essa postura. Isso é força. Força não é não chorar. Força é conseguir olhar para aquela circunstância e sair daquela circunstância da melhor maneira possível. Sem adquirir doença, sem adquirir depressão, sem adquirir ansiedade, porque você conseguiu dominar as suas emoções e não as suas emoções dominou você. O Augusto Cury tem uma frase, essa frase está naquele livro dele, O Vendedor de Sonhos. Ele fala assim: se você espera um dia bom para você ser feliz,
Então você é escravo das circunstâncias. O que Augusto Cury quer dizer com isso? A alegria, ela não vem... Gente, isso é muito louco. É louco, mas ao mesmo tempo é libertador. A alegria, ela não vem da sua circunstância. A Bíblia diz que a alegria vem do Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria não vem da circunstância, mas se você é um ser efetivamente alegre, e eu não estou te falando daquela pessoa, né, aquela pessoa boba, né, ou daquele livro Poliana, não estou falando disso. Eu estou falando daquela pessoa que entende de onde vem a sua alegria. E aí não deixa, e aí eu vou falar para você outra história. E aí não deixa determinado evento estragar o teu dia. Olha só, essa semana que passou, a gente tem um grupo de professores, a gente tem um grupo de WhatsApp formado por professores. E às vezes, né, existe ali naquele grupo, né, pessoas, na sala dos professores isso acontece muito, né? Sabe aquela pessoa negativa que até algo de bom que acontece, ela consegue ver algo negativo naquilo? Tipo assim, você recebe um aumento e aí a pessoa fala assim, ah, mas veio só esse aumento? Cara, fica alegre, veio um aumento. Mas ela não consegue ver isso, ela fica triste porque não veio o aumento que ela queria, a quantidade que ela queria, né? E então, o que acontece? Essa pessoa, ela contamina o grupo se o grupo deixar, né? Se contamina você se você permitir. Então essa pessoa faz esse comentário e aí uma amiga minha, uma colega minha que como eu entende, né, que a gente precisa olhar a vida com outros olhos, né, olhar as coisas com outros olhos e entende também que a gente precisa, né, tirar lição de tudo que acontece, enfim. Ela falou assim, já estragou o meu dia por causa de um comentário desse. Aí eu falei para ela assim, você vai deixar um evento, uma mensagem de WhatsApp estragar o seu dia todo? Então, quantas vezes a gente deixa uma frase que a gente ouviu estragar todo o nosso dia? Ou quantas vezes a gente deixa uma mensagem azedar ali o nosso humor? Tornar ácido ali, e eu falo ácido, gente, porque isso é uma verdade mesmo, né? Quando a gente se estressa, o nosso fígado, é louco isso, mas é uma verdade. O nosso fígado, ele acaba secretando mesmo ali bile, né? E aí acidifica mesmo o nosso sistema. E a gente não entende por que a gente fica doente. Mas isso aí é psicossomática, é outra conversa. Mas deixa muitas das vezes uma mensagem acidificar, né, todo o seu sistema. Uma mensagem. Isso é ser reativo. Você começa a ser protagonista quando você domina o seu sentimento, quando você domina a sua emoção. Isso é você viver a sua real identidade. Isso é você estar mesmo em meio inóspito, mesmo em meio aos camponeses, você está com a sua identidade de princesa. Se aquela princesa da história tivesse com a identidade dela ativa ali, de repente ela teria modificado o ambiente dela, porque ela foi ali levar uma mensagem que ela não conseguiu levar porque ela esqueceu de quem ela era. Então, quando você está desconectada da sua real identidade, quando você está desconectada de quem você é em essência, do que você veio para fazer, da sua missão, então, em vez de você modificar o seu ambiente modifica você, que foi o que aconteceu com essa minha amiga. A importância de você tomar posse da sua real identidade e viver a sua real identidade está em você viver a sua melhor versão em todo tempo, em todo momento. Isso não significa que, por exemplo, você não vai deixar de ter conflito dentro da sua casa, mas você vai saber lidar com ele. Isso não significa que você vai deixar de ter um chefe ruim, mas você vai saber lidar com ele. Isso não significa que você vai deixar de ter um amigo traidor, uma amiga traidora, mas você vai saber lidar com ela. Saber lidar não significa cortar a relação, não significa responder à mesma altura, mas significa dar uma resposta assertiva. O que é uma resposta assertiva? Eu vou dar um exemplo para você. Se você chega em casa, né, e você, por telefone, pediu a sua filha ou seu filho, lava a louça, e o seu filho não fez isso, não lavou a louça. Esse exemplo está surgindo agora.
Então o seu filho não fez isso. Aí você chegou em casa cansado e tal, e você vê a louça cheia de pia, a pia cheia de louça, a louça cheia de pia, a pia cheia de louça. Você fica com muita raiva, né? E aí você grita, briga com seu filho. Se você parar para pensar qual era o seu objetivo, qual é o seu objetivo? A louça lavada. Foca no seu objetivo. Seu objetivo, o que você quer é a louça lavada para que você não tenha esse trabalho. Importa para você se o seu filho foi lavar no exato momento que você chegou? O importante é que a louça esteja lavada. Enquanto ele está lavando, você toma seu banho. Mas se você vem de uma família em que toda vez que tua mãe chegava em casa, a louça não estava lavada e tua mãe perdia as estribeiras e brigava com você, você repete o padrão. Por que você repete o padrão? Porque você aprendeu isso repetidamente. Mas se você parar para pensar friamente o que você quer, o que você quer? Você quer que determinada ação aconteça. Se você foca nessa determinada ação, se o que você quer é a louça lavada, precisa gritar, brigar, pesar o clima ali da tua casa e de repente até o marido entra ali na briga porque ele acha que não era para tanto. Precisa disso. Mas para conseguir... Mentira, Grazi, mentira isso. Mas para conseguir o que você quer, você precisa saber primeiro o que você efetivamente quer. Gente, cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. E a verdade é que a gente dá um telefonema, até a gente dá um telefonema e pede algo para alguém, a pessoa pode esquecer. A mente está acelerada, várias coisas para fazer. Só que para a gente conseguir essa habilidade, né, emocional e comportamental, requer treino. Por que treino? Há coisas que devemos incutir no leitor à força de repetição. Machado de Assis já dizia isso. Então requer treino, mudança de hábito. A nossa mentoria ela é baseada nisso, em ajudar você a mapear o seu dia. A gente agora vai abrir vaga, eu acho que só mês que vem. A gente mapeia o seu dia e vê o que funciona para você. Porque, gente, às vezes eu vejo pessoas aí comprando tantos cursos, né? E o curso, ele é geral. Ele é para se encaixar de forma geral. A mentoria, ela é específica. E por que muitas das vezes acontece também, né, das pessoas... Olha só, vamos pensar, já que somos professoras, vamos pensar sempre como professoras, né? Você vê que existem professores, né, que se destacam. Gente, existem professores que conseguem chegar num nível muito bom e com a sua profissão ter uma vida boa mesmo. E outros professores não. Eu conheço professores que mal têm um carro. Não conseguem ter um carro com o seu salário. Qual é a discrepância, gente? Se são professores. E olha que às vezes aquele que consegue alguma coisa, né, consegue se destacar. Quando eu falo se destacar, não é aquela vaidade de você se mostrar para todo mundo. Quando eu falo se destacar profissionalmente, é você ter uma vida com resultado condizente, porque não adianta só bater nos peitos e chegar lá na escola e se mostrar melhor, mas na verdade a sua vida, o resultado que você tem na sua vida, você mora mal, você come mal, você tem uma família ruim e você mal tem dinheiro para ir no restaurante no final de semana. Então não é isso, não adianta. Né? Eu estou falando de se destacar com resultado, ter resultado na vida. Por que existem pessoas que têm e outras que não têm? E essas que conseguem, muitas das vezes, o outro que não consegue olha de forma ruim para o que conseguiu. Como é que olha? Né? Fala assim, esse daí provavelmente se envolveu em alguma treta. Gente, as pessoas ainda falam isso. Né? Por quê? O que não conseguiu está frustrado com a profissão. Geralmente o que não consegue é aquele que mais reclama da profissão que tem. Está frustrado com a profissão, não gosta de nada. E quando olha o que tem, ainda fica com raiva. Por quê? Porque esfregou na cara, né? Que é possível, mas quem não consegue é você. Né? Então, gente, o que eu quero dizer? Existem habilidades comportamentais e emocionais para que você vá subindo de nível, para que você, quando eu falo subir de nível, é nesse sentido mesmo, de resultado da vida. Existe habilidade necessária
para você entender quando aparece a oportunidade que você tem que agarrar ou não. Existe habilidade necessária para que você, emocional e comportamental, para que você consiga lidar com certas dificuldades, para que você adquira flexibilidade, para que você adquira resiliência, para que você entenda que um fracasso não significa que é Deus dizendo para você, por exemplo, que não é de Deus. Teve uma derrota. Não é de Deus. Gente, o povo de Israel, para conseguir conquistar Canaã, quantas guerras não lutaram? Teve umas até que teve um fracasso, uma derrota momentânea, para que eles ganhassem uma guerra maior depois. Momentaneamente, teve, né, um desafio ali. Imagina se a cada desafio foi o que aconteceu com Josué e Caleb. Foi o que aconteceu. Mandaram 12 espias, né, ver a terra. 10 voltaram com relatório negativo. Só Josué e Caleb, só 2, disseram, não, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Deus está com a gente, vambora e vambora. Os outros, não, os outros 10 ainda contaminou a geração inteira. Essa contaminação fez com que uma geração inteira não alcançasse o propósito de Deus. Olha isso. Não alcançasse. Deus prometeu, foi para o povo de Israel. Então uma geração inteira não alcançou aquilo que Deus prometeu por causa do medo, porque se sentiu incapaz. Quando na verdade, realmente, incapazes nós somos. Olha que doido isso. Somos mesmo incapazes, mas graças a Deus, louvado seja Deus, sabe o que a Bíblia diz pra gente? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Cara, quando eu li isso, eu falei, graças a Deus, então, que eu quero mesmo não ser incapaz em alguma coisa, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Como é que eu demonstro que o poder de Deus se aperfeiçoou naquela minha fraqueza? Vencendo a fraqueza. Adquirindo habilidades comportamentais e emocionais, habilidade técnica, para vencer aquilo que me falta e multiplicar o meu talento. Então, gente, se hoje você olha para você, se hoje você olha para a sua vida e você tem um resultado que você acredita que é medíocre, que você consegue mais do que isso, por que não conseguiu? O que faltou ali para não conseguir? E o pior, se você acredita que não consegue, é pior ainda, porque se você acredita que não consegue, é porque você está desconectada da sua real identidade. A sua identidade é tudo aquilo que você faz. E a autoimagem que você tem sobre você vai determinar aonde você vai chegar. Vai determinar o seu destino. A sua identidade está ligada à forma como você se vê. E isso, a forma como você se vê, tem um impacto muito poderoso na maneira como você lida com as situações do seu dia a dia. A forma como você se vê tem um impacto muito poderoso na maneira que você lida, no jeito que você lida com as circunstâncias que você tem. Quando você se sente incapaz, eu até aceito o sentimento de incapacidade, mas a gente precisa ter em mente quem somos nós. Somos filhas de Deus, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder dele se aperfeiçoa na nossa incapacidade. Mas isso significa que você não faz nada? Isso significa que você simplesmente espera e não faz nada? Não. A Bíblia também diz que Deus dá habilidades, que Deus dá competências, que Deus dá talentos, mas cabe a você também multiplicar os seus. Aí já é a parte que cabe a nós, multiplicar o que nós temos. Gente, eu fico muito triste, principalmente quem é professor sabe disso, né? Esse grupo de professores, né, tem muita resistência a aprender o novo. Olha como isso é doido. Se chega uma pedagogia nova na escola, se chega um sistema novo na escola, é uma resistência muito grande. Por que é essa resistência? Porque, gente, aprender dá trabalho. Dá trabalho.
Existe um gasto energético para o aprender. Tanto dá trabalho que o que recebeu um talento, não multiplicou o talento dele. Porque aquilo dá trabalho. Fazer isso requer de você um esforço. Mas sem o esforço, a vida, aquela linha, né, contínua, significa morte. Sem o esforço, não há vida. Você só sobrevive. Eu fico muito preocupada com pessoas que prometem facilidade. Muito preocupada. Eu vejo muito isso, e a gente que é professora sabe que não é assim, sabe que isso é uma mentira. Eu vejo muita oferta de facilidade. Faça meu curso que você vai conseguir em poucos dias tal coisa. Faça isso que em poucos dias você vai conseguir tal coisa. Não existe facilidade nenhuma. Nem Deus promete pra gente, fica sentado vendo Netflix o tempo inteiro, que vai tudo chover no teu colo, vai tudo cair no teu colo. Não há isso. Muito pelo contrário, ele fala assim, esforça-te, tenha bom ânimo. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo. Eu vou contigo, mas esforça-te. Não significa que é fácil, só significa que a vitória é certa. A partir do momento que você se predispõe a lutar, a luta é necessária. Tem uma história na Bíblia muito legal que Deus fala assim, o povo de Israel já tinha conquistado Canaã, já estava vivendo lá, já tinha passado uma geração, e aquela geração passou em tempo de paz. Aquela geração já estava em tempo de paz, já não havia mais guerra, né? Já estavam assentados na terra. E aí Deus fala assim, vou mandar uma guerra, porque essa geração não sabe o que é a guerra. Sabe o que eu vejo ali? Que era para treino. A gente precisa estar sendo treinado o tempo inteiro. Então, a dificuldade que vem na tua vida é um treino para a próxima fase. Eu falo muito isso, a vida é como fase de videogame. Você está numa fase, aquela fase tem um gigante para você vencer, aquela fase tem um monstro para você vencer, e aí você passa para a próxima fase. Na próxima fase, tudo é diferente, mas existem outros desafios para que você vença para a próxima fase. Agora, se você não treina a fase inicial, se for possível você pular de fase e ir para o nível intermediário sem passar pelo nível fácil, você empaca no nível intermediário. E muitas das vezes tem até que voltar para o nível fácil, para entender a lógica daquilo ali. O mentor é a pessoa que já passou por todas essas fases e que vai te guiar no seu passo a passo, que vai te guiar aí dentro do seu cotidiano, desse seu dia a dia. Jesus foi um mentor, ele escolheu 12 discípulos, e esses 12 discípulos tinham a incumbência de fazer mais discípulos. Jesus foi o grande mentor, o grande mestre. Ele saiu da glória dele, veio para a terra. Gente, mal comparando, mas para que você entenda, é como se você morasse... Vamos pensar num lugar bom. Toda vez que eu penso em lugar bom, eu penso na Austrália. Mas vamos pensar num lugar bom assim no Rio de Janeiro. É difícil, né? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tá complicado. Vamos pensar num lugar bom. Pode falar Copacabana, Jaque? Copacabana tá bom ainda? É como se você saísse de uma mansão, você morasse numa mansão e fosse morar numa casa, num barraco velho. Mal comparado. Jesus saiu da glória dele para vir para a terra. Sabe para quê que ele fez isso? Para nos mentorar, para nos mostrar como é o passo a passo para você ter uma vida abundante. Ah, mas Jesus foi pobre. Isso é outra mentira. Jesus nasceu numa manjedoura. Sabe por que ele nasceu numa manjedoura? Porque não tinha lugar para ele na estalagem, mas os pais deles podiam pagar a estalagem. Podiam pagar, os pais dele podiam pagar a hospedagem na pousada, mas não havia lugar.
E aí ele foi para a estalagem para cumprir um propósito de Deus, para cumprir uma profecia lá em Isaías, que Jesus, que o Filho de Deus viria e estaria numa manjedoura. Não significa que ele era pobre, ele pagava imposto. Teve uma vez que vieram cobrar imposto dele, ele falou para Pedro, vai lá, pega lá a moedinha para mim, para você, e paga o imposto meu e teu. Jesus, o carpinteiro naquela época só fazia móveis para quem tinha dinheiro. Então Jesus, a família dele trabalhava para quem tinha dinheiro. Ele não era pobre. Ele não era pobre. Agora, sair da glória dele para vir para a terra, só isso, mesmo que ele fosse muito rico, e esse também não era o propósito de Deus na vida de Jesus, mas mesmo que ele fosse muito rico, já estava descendo, já estava saindo de um nível altíssimo para um nível mais baixo. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Gente, eu me perdi. De qualquer maneira, né? Quando você tem posse da sua identidade, quando você sabe quem você é, não importa o ambiente que você esteja, você sabe exatamente como reagir, como agir diante da circunstância. E aí eu falei com você, eu queria lembrar por que eu teci esse raciocínio sobre Cristo, mas eu vou lembrar. Eu queria falar com você sobre esse medo de ser incapaz, né? Sobre esse medo de não ser capaz de fazer alguma coisa. Isso está ligado a um bloqueio emocional. Isso está ligado ao que eu falei no início da live, né? A uma ferida emocional que foi instalada ou por repetição ou por trauma. Porque tudo que a gente passa, tudo que é instalado em nós, todo o nosso comportamento condicionado vem, né, de origem de um evento ou de vários eventos que, na verdade, nosso maior mentor. Jesus é nosso maior mentor, isso mesmo. Saiu da glória dele para vir aqui na Terra para nos mentorar. Muito obrigada, Jaque. Então, essa ferida, ela é instalada ou a partir de um trauma ou a partir de uma repetição. A verdade é que quando você vive, né, sob efeito dessa ferida emocional, desse bloqueio emocional, tudo que você vê e tudo que você reage condicionada a essa ferida, a esse bloqueio. Então, se você olha para a sua circunstância com os óculos, com a lente desse bloqueio emocional, você se sente incapaz de resolver aquela circunstância, de viver aquele momento, de dar o próximo passo, porque você, na verdade, está com bloqueio emocional. Toda e qualquer crença que a gente tem que não está pautada na verdade é um bloqueio emocional. Então, acreditar, por exemplo, que não vou arriscar o certo pelo duvidoso me impede de crescer. Mas se você parar para pensar, é uma proteção que, na verdade, se torna um bloqueio que impede você de crescer. Eu falo que é uma proteção porque foi lá atrás que nós aprendemos, né? Lá na infância, nós aprendemos a nos proteger, a não arriscar aquilo que já temos. Só que quando a gente não arrisca, se a gente não arrisca a vida que a gente já tem, a gente não dá o próximo passo para o próximo nível. E aí, de repente, fica numa situação muito grande de frustração na vida, porque a gente, no fundo, a gente sabe que pode mais, a gente sabe que pode fazer mais. Então, eu quero deixar com você, né, esse versículo que está em 2 Coríntios 12, 9, que foi o que eu falei no início. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se hoje você é uma pessoa que se sente incapaz de dar o próximo passo na sua vida, se você não se sente, se você acha que não vai dar conta, desafie-se a ir. Desafie-se a fazer o que tem que ser feito, para que você saia desse conformismo, dessa zona de conforto, para que você viva efetivamente o extraordinário, para que você viva a sua máxima potência. Você está deixando de mostrar para o mundo
que você tem capacidade, que você tem habilidade. Ah, Patrícia, mas se chegar lá e eu de repente perceber que eu não tenho, adquira. Adquira. O que me falta aqui para poder dar conta disso aqui? Eu vou adquirir isso. Você só faz isso, só tem essa atitude quando você entende quem você é. Você só tem essa atitude quando a sua autoimagem modifica. Quando o pensamento que você tem a seu próprio respeito modifica. Às vezes a gente diz para uma amiga, vai amiga, você consegue, vai. Mas a gente não diz isso para a gente mesmo. Às vezes a gente olha para uma amiga e dá um apoio, né, para a nossa amiga. Às vezes a nossa amiga dá o próximo passo na vida por causa do apoio que a gente deu. E a gente mesmo não se apoia. A gente mesmo não se impulsiona. Vai, você consegue. E o que você não conseguir, Deus falou que está contigo. E Ele disse que o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Vai, vai. A gente não se diz isso, mas a gente muitas das vezes diz isso para uma outra pessoa. A gente às vezes quer que o outro acredite na gente, que o outro acredite no nosso sonho, mas a gente mesmo não acredita. A gente mesmo não age. Às vezes a gente até fala que acredita, mas não age como se acreditasse. Eu vou terminar com vocês. Eu queria falar da mulher do fluxo de sangue, mas não vai ficar muito longo. Eu quero terminar com vocês com uma última história. Essa história eu ouvi da minha mentora e eu vou contar para vocês essa história. A minha mentora Janaíne Vieira, ela conta essa história. Eu vou contar para vocês. Ela disse que uma vez, né, no Nordeste, uma família estava orando para chover. Não chovia há muitos anos. E estava orando para que chovesse. E aí uma criança dessa família falou assim, já que vocês vão lá no campo orar pela chuva, então aguarda um minutinho que eu vou pegar um negócio aqui em casa e já volto. E aí os pais falaram para ela assim, mas tá demorando, o que você foi buscar? O que você vai buscar? Ué, gente, eu fui buscar o guarda-chuva. Vocês não disseram que ia orar para chover? Eu fui buscar o guarda-chuva. Qual que é a moral dessa história? Ter fé é muito fácil. E a Bíblia diz que até Satanás tem fé. Até Satanás acredita. E se estremece de medo. Mas qual que é a diferença? Agir com fé. Agir com fé que é difícil. Então, se você mesma, você espera que o outro te dê o apoio, que nem você se dá, que o outro acredite em você quando nem você mesma acredita, é muito difícil você conseguir sair da circunstância em que você está se nem você acredita no seu sonho, nem você acredita que é capaz. Eu convivo com professores, e eu já fui assim também, com pessoas que acreditam que a escola que trabalha é muito ruim, mas não tem coragem de mudar para uma escola melhor, simplesmente, sabe por quê? Porque acredita que se for para essa outra escola, o seu horário vai ficar bagunçado. Por um ano. Então prefere amargar ali uma situação que já está tão ruim do que ter a coragem de enfrentar algo novo. De repente nem fica o horário bagunçado. E se ficar, qual o problema de passar um ano? Um ano é muito pouco para uma vida toda. Qual a importância de passar um ano? Eu conheço pessoas, eu mentoro mulheres que querem muito, né, passar numa prova de concurso, mas não consegue dizer não para um prazer imediato. O que é, gente, você se dedicar às vezes um ano só para uma prova de concurso, 6 meses, 3 meses que seja, dar sua força total, renunciar a certas coisas, mas para que no final você tenha aquele teu tão sonhado prêmio. Não tem como, e aí eu vou fechar realmente, porque se deixar eu já estou falando há 1h06, se deixar eu falo muito, o professor fala muito. Não tem como você viver o extraordinário, não tem como você viver o propósito sem renunciar. E aí quando eu falo de renúncia, a renúncia pode ser de pessoas, a renúncia pode ser de lugares, a renúncia pode ser do seu prazer imediato. A renúncia pode ser da sua própria carne. Não tem como você viver o propósito sem renunciar a nada. Muitas das vezes o seu romper
E eu gostaria muito que tivesse algumas pessoas aqui para ouvir isso hoje. O seu romper, então eu vou te falar, manda essa live para quem você conhece. Às vezes o seu romper está na renúncia que você não quer fazer. Vou repetir para gravar no teu coração. Às vezes o seu romper está na renúncia que você não quer fazer. Renuncia. Renuncia. Mas essa renúncia é como se fosse um investimento. Você vai renunciar agora para conseguir algo muito maior. Cara, eu tô toda arrepiada. Jesus renunciou à glória dele para viver um breve momento na terra, para ele adquirir algo muito maior, que foi o plano perfeito de Deus. Você está conseguindo alcançar o que eu estou falando? Jesus renunciou. Se Jesus renunciou e ele foi o nosso maior mentor, renuncia você agora o que você tiver que renunciar para você romper na tua vida, para você sair desse lugar de escassez que você se enfiou. E isso é assunto para amanhã. A escassez é um lugar que a gente mesmo se enfia. Vou repetir, Gisele. O seu romper na vida pode estar na renúncia que você não quer fazer. Renuncia. O que você tem que renunciar hoje para você romper? Abre mão para você romper na sua vida. O que hoje você tem que renunciar? A renúncia que a gente não quer fazer pode ser o gigante que a gente tem que enfrentar. Pode ser o gigante que a gente tem que enfrentar. Meninas, amanhã eu vou falar sobre propósito. E hoje eu já comecei a falar um pouco, já te dei um spoiler. Precisa de renúncia. A escassez que hoje a gente se enfia, que hoje você se enfiou na tua vida, pode ser por causa de renúncias que você não fez. Amanhã vamos falar de propósito, como você sai dessa escassez. Como é que você faz com as suas próprias mãos para você se livrar dessa escassez aí. Tá bom? Amanhã, 9 horas da manhã, eu tô aqui de novo. Letícia, é um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Um prazer enorme. Meninas, bom dia. Que Deus abençoe o dia de vocês e a mente de vocês também. Tchau, tchau. Até amanhã.